Bem, hoje a gente vai fazer uma brincadeira, tá, gente? Não vamos correr nada, não, não é nada de correr, tá? Fazer uma brincadeira intelectual. Vocês não estão... Ah, o Sacha chegou, pronto, tá todo mundo aí, tá, né? Ó, é uma brincadeira intelectual. Vocês não estão no auditório hoje, tá? Todos vocês estão sentados numa mesa. Para falar o termo certo, todos vocês estão numa banca, tá? E eu vou fazer hoje aqui uma defesa. Terminando a minha apresentação, tá? Ah, chegou, querida, chegou na hora, chegou na hora. Seja bem-vinda com friozinho gostoso, tá? Ó, então, vocês estão todos sentados numa banca. Eu vou fazer uma defesa e quando eu terminar a defesa, tá? Não, quando eu terminar a explanação, vocês vão começar a me indagar. Aí eu vou iniciar a defesa, tá bom? Então, tá com vocês aí, tá bom? Eu vou ter que me defender mesmo. Deixa eu só me preparar. Gengibre estava tão quentinho, gostoso, agora tá frio. Então, deixa eu ir lá pro Valzão aqui. Tá aqui. Sônia, tá legal, Soninha? Bacana, bacana. Tá bom. Bem, vamos lá. Defesa, né? Programa de graduação, interunidades, estética e história da arte, Joe, com o meu querido amigo, o Edson Leite. Do que nós vamos tratar hoje? A tradição judaica na obra de Amedeo Clemente Modigliani. Tá? Vamos lá. O presente trabalho aborda a vida do artista Amedeo Clemente Modigliani, judeu não ortodoxo, que sempre buscou um saber artístico e filosófico, que se lançou na arte e na mística judaica, a Cabala. Esse estudo revela a maneira como questões místicas são expostas em suas obras de modo pouco perceptível para atingir os objetivos propostos. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória. Ok, gente? Tá? 1. Compreender a significativa importância de Amedeo Modigliani e de suas obras em sua universalidade. 2. Compreender a origem das características próprias das obras de Modigliani e suas ligações interdisciplinares, frente ao conteúdo histórico e social da época de sua produção. 3. Verificar a influência judaica nas obras de Modigliani. 4. Associar a configuração das obras de Modigliani com conteúdo cabalístico e verificar a simbologia em sua obra. Ok, gente? Tá, Soninha? Introdução. Capítulo 1. Modigliani, a vida. Capítulo 2. A tradição judaico-cabalista. Capítulo 3. A mística judaica na obra de Modigliani. Considerações finais. Referências bibliográficas. Anexo, linha do tempo. Capítulo 1. Modigliani, a vida. Esse aqui é o casal, tá? De origem, ambos são sefaradim, tá? Papai e a mamãe dele, e aqui nós temos a casa onde a família morava, onde ele nasceu, na cidade de Livorno, tá? Lembrando que no século XVIII, bem, nós já estávamos, né, nessa cidade desde o século XVI, nós judeus, tá? Desde o século XVI, fortemente. O Zohar foi lançado nessa cidade no século XVIII, tá? E aqui nós estamos vendo o bonitão. Bonitão, cara, não é? Olha o tipão dele aí, ó. Olha o olhar dele, ó. Um sefaradita, tá? Típico, tá? Aonde foi... não, deixa eu voltar aqui. Onde ele foi bastante elucidado
bastante iluminado por ambas as famílias, né? Porém, ele nasceu fisicamente com um problema de pulmões, tá? Ele era tísico, tinha um probleminha nos pulmões. Isso, para mim, mostra até um lado místico dele, porque quando a gente fala em pulmões, nós estamos falando de sopro. Se nós estamos falando de sopro, nós estamos falando do mundo de Hashem, o mundo de Deus, né? Porque soprou em suas narinas nefesh, a alma, e aí ele adquiriu, né, o saber da existência. Ele, de uma mãe cefa, de um pai cefa, agora vamos ficar um pouquinho mais impressionados aqui, tá? Mamãe, Eugênie Garçon Modigliani, tá? O pai, Flamínio de Emanuele Modigliani, tá? Agora, veja o que interessante. Vamos subir aqui pelo caminho da mamãe. Vocês estão acompanhando? Vocês conseguem ler? Dá para ler, gente? Tá muito. Tá. O Val está vendo. Chico, Maria, vocês conseguem ler? Dá para ler? Tá bom. A Soninha está lendo, a Paty também. Tá. Que é legal vocês acompanharem, que eu quero impressionar vocês daqui mais ou menos umas 8 frases, tá? Ó, esse cara, ele veio com uma sede de conhecimento muito grande, tá? Um saco sem fundo, tá bom? E aí, ele ganhou a mamãe, ganhou o papai, mas a mamãe, talvez ele devesse se chamar Amedeu Clemente. Olha aqui, Amedeu, tá? É um nome latino, quer dizer que ama a Deus, tá? E Clemente é de ter esse, de clamar, de chamar, portanto, a Deus, tá? E Modigliani é uma divisão, talvez, de várias questões territoriais na Itália, tá? Nós sabemos muito disso, né? Nós, enquanto judeus, a gente coloca muito o nome do local, o nome de árvores, né? O nome de frutas, pois bem. E aí, quem deu uma base muito grande para ele foi a mãe, tá? Então, acho que às vezes ele deveria se chamar Amedeu Clemente Garçon, a mãe de origem francesa, tá? Gente, desculpe o que eu vou fazer, mas é muito estranho, o meu interfone está tocando, só um minuto. Deve ser a dentista. Foi o que eu pensei, Val. Como é que ele vai resolver esse assunto agora? Não sei, ele está tão produzido para atender um interfone. Pois é. Até de paletó. Desculpa, gente. Bom. Desculpa. Mil desculpas. É que Era gente... dentista? A dentista chegou. Era dentista. Chegou, né? É que nós vamos ter esse final de semana na SESC um evento com chefes. Não é chefe de índio, tá? É chefe de cozinha. Então, eles estão trazendo para nós, diretores, também a cesta. É uma caixa, mas seria a cesta com os alimentos para cozinhar. Como eu cozinho muito bem? Mentira, tá? Então, o segurança estava perguntando se podia pegar a caixa. Eu falei, pode pegar. Eu acho que ele deve estar com problema dos foguetes também lá. Tá bom. Voltando. Então, eu acho que ele deveria se chamar... Desculpe eu ter ido atender lá, que eu achei estranho, tá bom? Os meninos sabem que eu estou dando aula. Bem, o Amedeu Clemente Modigliani, por causa da mãe que esse cara ganhou... Não, o pai foi muito legal, tá? O Flamínio. Mas a mãe, Eugênio, tá? Ela foi muito importante na questão dos idiomas dele. Ele pensava em francês, pensava em italiano, e ele foi aprendendo, ele realmente se tornou um poliglota, tá? Pelos amigos que ele foi conhecendo durante a vida dele. E ele viveu pouco tempo, viveu 35 para 36 anos incompletos, tá? 35 completos. E ele foi aprendendo vários idiomas, a mãe dele dava aula, a mãe dele pensava em francês, dava aula de inglês, isso tudo foi sendo passado para ele. Porém, esse cara ganhou um grande presente, que se chama Isaac Garçon, que foi o avô dele,
que cuidou dele também por causa do problema. Ele foi à escola durante um período, tentaram que ele fosse instruído, porém, ele tinha muita dificuldade por causa das questões pulmonares dele, ele não conseguia ficar na escola, né? Então, aí ele acabou estudando, né, muito em casa, principalmente até o bar dele, tá? O bar é um momento, o bar mitzvah, gente, para quem não é da comunidade, é o momento que o judeu é apresentado à sociedade, tá? Então, o avô dele viveu até um ano antes dele passar pelo bar mitzvah, tá? E o avô deu o quê de presente para esse moleque, para esse garoto? Deu para ele o presente da mística judaica e na arte os museus. Então, o avô apresentou a ele 2 templos, o templo da mística judaica e o templo da arte. Acho que eu vou usar no plural, os templos. Foi apresentado tudo isso a ele. E esse avô foi uma persona sensacional. Agora, vejam que interessante, subindo um pouquinho mais a árvore da família, tá? Aí, de repente, a gente pega a Ana Moscato Garçã, Giuseppe José Garçã, e aí chegamos à Regina, olha, Sacha, a Regina Espinosa Garçã. Sim, ele era descendente de Baruch Spinoza, o nosso filósofo, aquele que criou a substância, tá? Até um dia seria interessante a gente bater um papo sobre ele. Gostaria de trazer para vocês uma comparação de Moshe Ben Maimon, Ramban, comparando a transcendência de Maimônides com a substância de Spinoza. Isso acho que seria um bom bate-papo para nós aqui. Então, vejo a descendência desse cara, né? E para baixo da árvore dele, vocês logo conhecerão, tá? Jeanne Rebuterne Modigliani, a sua mulher. Mas antes de ter essa mulher, que ele a conhece em 1917, em dezembro, tá? Apresentada pelo próprio irmão, que eles eram amigos. Esse cara foi um bonitão e mulherengo, tá? Um cara que teve uma vida encantadora, de vários andares pela vida, né? Foi esse André Rebuterne que apresentou e o casal teve Jeanne de Amadeu Modigliani, sim, que é a filha com o nome da mãe, tá? E supostamente de um relacionamento com Simone Thiraud, tá? Ele teve um filho, Gerard Thiraud, que foi um abade, um padre, mas isso nunca foi confirmado, tá? Que realmente era filho dele. Bem, essa é mais ou menos a historinha da família. E agora vamos caminhar um pouquinho mais. O que vocês estão vendo agora, o que vocês estão vendo à esquerda de vocês é um dos trabalhos de Modigliani na Itália. Modigliani, como disse a vocês, estudou muito em casa com a família. Ele teve a sorte de ter familiares que apresentaram para ele tanto a questão judaica, tá? Ao ponto, se ele quisesse, ele poderia ter virado um ortodoxo, ele poderia ter se debruçado pelo conhecimento dado pela família dele. Mas ele era uma pessoa sedenta, realmente, pela criação. E a mãe dele, quando ele era pequeno, ainda escreveu no diário dela: eu acho que o meu filho se tornará um artista. Olha só essa profeta, né? A mãe dele previu isso. Então, nesse momento, por causa desse problema, a mãe começou a viajar com ele pela Itália, aonde ele foi conhecendo vários professores importantes, exatamente em Livorno mesmo, em Veneza, cidades vizinhas. O garoto foram viajando, ele foi se debruçando, foi conhecendo e lembrando do que o avô apresentou a ele os museus. Então, ele teve uma formação em arte, em filosofia, em idiomas. Eu não sei se você já se
se debruçaram sobre algum autodidatismo. Eu gosto muito de colegas acadêmicos, mas eu admiro muito o autodidata. Porque o autodidata, ele lê um rótulo de cerveja, ele lê uma bula médica e ele lê um livro de Spinoza, ele lê um livro de Radais Crescas, ele lê um dicionário, ele lê dicionário, isso é o autodidata. Eu, pessoalmente, tenho alguns amigos autodidatas que são sensacionais e que batem em livres docentes que eu conheço. São pessoas singulares. Por quê? Porque não tem meta. O que aparece na frente, eles vão devorando, né? E que é o caso do nosso Modigliani, com meta e um devorador de Da'at e de Chokhmah, de conhecimento, tá? E de sabedoria. Ele bebeu das fontes, né? Então, chegou um momento que ele foi estudando, tanto que vocês estão vendo à esquerda de vocês, quantas mãos vocês conseguem ver ali? Pelo menos umas 3 a 4 mãos. Veja que é um estudo que ele está fazendo. E observem que esse trabalho dele, ainda morando na Itália, essa obra nos fita. Essa obra está olhando para nós. Tá? E essa outra obra, eu já estou trazendo que é um dos trabalhos, a Amazonas, né? Ele já estava morando na Itália, na França. Ele foi para a França em 1906, tá? E, nesse momento, ele fazia o que gostava de fazer, desenhar, pintar, esculpir um pouco, tá? E aí, o que vai acontecendo? Ele vai bebendo, ele vai conhecendo todo o momento que ele teve toda uma questão tradicionalíssima, clássica, aonde? Na Itália. Apesar de ter aprendido o Macaia, como que eu vou traduzir? A Mancha. Tinha um grupo, o Macaioli, de Maca, de Mancha, que tratavam uma tendência ao abstrato. Tá? Ainda não se tinha o futurismo como deveria ter. Tá? Foi algo que mudou muito a Itália. Então, nesse momento que ele decide ir para a França, ele começa a encontrar quem? Né? Picasso, todos esses grandes artistas que estavam buscando um conhecimento diferenciado. E aonde era o lugar? Paris, Montmartre, Montparnasse, né? E se a gente parar para analisar também, né? Montmartre, Montparnasse, olha o nome, Monteparnaso, tá? Montmartre, ali tinham cultos antiguíssimos nessas cidades, bairros, tá? Então, eles estavam buscando ali, claro, no dia a dia, um trabalho como artista, e à noite, as suas bebedeiras, as suas mulheres e homens, buscando todo um conhecimento. E, nesse momento, ele pinta essa obra, tá? E a pessoa que pediu a encomenda da obra não quis a obra, não se achou parecida com ela. E, nesse momento, ele começa a questionar. E, esse momento, isso é 1909, ele já tinha passado por alguns salões, ele foi um buscador, foi em escolas, salões, buscou. Em 1909, ele conhece Brancusi, esse escultor. E, no momento que ele conhece esse escultor, o que acontece? Ele percebe que ele tem o dom da escultura, e tem mesmo, tá? Ele tem o dom da escultura. Porém, tá? Lembrem que ele tem problema físico, tá? E esse problema físico, tá? Ele está bebendo da fonte de todos esses artistas, filósofos, músicos, né? E, nesse momento, ele começa a esculpir, mas esculpir o quê? Né? Ele pega pedra de construção na rua e vai esculpi-las. Tá? Uma delas foi vendida, tá, por 54 milhões de dólares, uma pedra de rua. Olha o trabalho dele. Ele virou um grande escultor de 1909 a 1914.
tá? Novembro, outubro de 14. Agora, o que acontece quando uma pessoa ele trabalha o tridimensional, o escultor? Ele precisa desenhar muito, mas desenhar muito mais do que um bidimensionalista, um pintor. Isso não quer dizer que não tenhamos bidimensionalistas que desenhem muito. Claro que temos também. Mas o escultor ele pede algo da mente, colocar no papel, antes de tocar numa pedra, num bronze, num vidro, seja o suporte que for. Nesse período que ele ficou desenhando tanto para esculpir, claro que ele voltou algumas vezes para a Itália, para Livorno, onde teve problemas, né? Porque os amigos eram clássicos e ele não, né? Ele tinha bebido do conhecimento clássico. E nesse momento ele percebe que pelo corpo dele, porque se vocês perceberem, os escultores clássicos, eles são musculosos por causa do biotipo. O pintor geralmente não é. Por quê? O pintor ele pode caminhar numa tela muitos quilômetros para ir e vir para ver o que está pintando, mas o escultor ele tem que carregar, ele tem que desbastar, né? Então, nesse momento, a pessoa que volta para a pintura não era mais o mesmo. Então, ele começa a criar trabalhos. Vejam esse trabalho. Essa foi uma das companheiras dele, que era uma pessoa normal. Tinha os olhos normais, tinha o nariz normal, mas ele estava criando já técnicas. E lembro a vocês que vocês estão vendo aqui, essa nós trouxemos para a exposição que fizemos aqui no Brasil, fizemos 5 exposições aqui no Brasil, tá? Nos 5 melhores museus brasileiros, ao todo 144 obras, mas uma exposição tratando das obras dele, esculturas e pinturas, desenhos, artistas companheiros e toda a história dele com a família e com os amigos. E vejam, essa é Jeanne Hébuterne, tá? A musa, o amor em forma de musa para ele. Ele teve muitas mulheres, mas essa foi a mulher que realmente fez o coração dele pulsar diferente, tá? E vocês estão vendo aqui retratos. E essa época, a máquina fotográfica já estava explodindo de qualidade. Como que um artista, vivendo nesse período da Belle Époque, não usava a máquina fotográfica e continuava pintando retratos? Só que o retrato dele tinha algo de diferente. E esse algo de diferente que tinha o retrato dele, tá? Ele, quando pintava as mulheres, ele não pintava as mulheres nuas, ele pintava as mulheres sem véus. E esse aqui é a primeira exposição que ele vai fazer sozinho, que iria durar o mês de dezembro todinho e só durou 2 horas a exposição dele. Por quê? Porque a polícia foi e retirou todas as obras porque achavam que era um despulduramento, tá, o que estava acontecendo, por causa das mulheres nuas que ele pintava. Vocês vão ver algumas aqui. Porém, ele pintava realmente, tá, a essência feminina. E lembro uma frase de Leonardo da Vinci, que a janela da alma são os olhos. E ele levou isso muito adiante. Essa obra veio para a nossa exposição, tá? Olha a questão dela nua nos olhando, tá? Essa obra é uma das obras mais caras que foi vendida, sensacional o trabalho. Agora, reparem no olhar, reparem no corpo modelado, né? Como ele sabia lidar. Eu não sei se vocês chegam a sentir o calor do corpo. Claro que vocês estão vendo numa tela pequena de vocês aí, mas são obras extraordinárias, onde você sente o calor do humano. Você sente, não são pinceladas, são ao mesmo tempo pinceladas rápidas e pinceladas de movimento.
que é tratada. Porém, a observação, ao olhar, é algo que traz para nós algo muito mais profundo. Pois bem, lembrem que eu estou numa defesa aqui. E aqui, ele, por circunstâncias, morre logo, tá? E com a morte dele, aos 35 anos de idade, por causa de problemas. Claro que ele aproveitou a vida tomando absinto, sabe? Vivendo a vida noturna de Paris, de Montmartre, de Montparnasse, sim, sim. Mas ele veio com uma constituição genética intensa. Ele foi um homem muito intenso. Então, ele viveu realmente esses seus 35 anos. Aí, com a morte dele, no dia seguinte, Jeanne Rebuterne Modigliani se suicida, grávida de 8 meses. Não conseguiu viver sem ele. Após 24 horas, ela se atira do 5º andar, matando a ela e o filho. E eles só foram ser enterrados um ao lado do outro. Isso eu tenho dúvidas. Nessa época da defesa, os meus estudos me levaram a 10 anos. Soube há 2 anos atrás que talvez tenham sido 8 anos. Isso é uma tese, gente. A gente defende e, como sempre, as coisas vão se acertando sempre. A única coisa certa é a incerteza. Mas a certeza que nós temos aqui, que eu posso dizer hoje, que eles não ficaram juntos mesmo após a morte, né? Ou só ficaram juntos após a morte 8 anos depois, por causa dele ser judeu, tá? E a família dela ser devota ao cristianismo. Pois bem, capítulo 2, a tradição judaico-cristã. Vocês estão vendo que essa é uma defesa que ela dura em torno de 20 minutos, limite máximo a 25 minutos. Se você passa esse tempo, você vai ter grandes problemas na defesa. Tá? USP. USP é assim. Você tem realmente um timeline, uma linha de tempo ali, que você tem que controlar e ser preciso. Então, vocês estão vendo que vocês devem estar com várias perguntas. Por isso que vocês estão na banca. Tá? Aqui nós vamos pegar o capítulo número 2, a tradição judaico-cabalista. Cabalá. E aqui nós já falamos bastante, quem está fazendo o curso também, né, de arte e cabala já sabe que nós estamos bebendo da fonte do Aleph Beit, bebendo aqui do alfabeto, e que nós temos ali um rolo de Torá, lembrando que a Torá são apenas os 5 livros de Moshe, tá? O Pentateuco, tá? Isso tudo eu fui estudando e preparando. Veja que isso é uma defesa. Isso ninguém colocou ainda, senão não pode ser uma defesa de doutorado. Tá? E aí eu fui atrás das árvores cabalistas mais antigas, né? Buscando esses conhecimentos. Tá? E aí já pulo para o capítulo número 3, a mística judaica na obra de Modigliani. Esse é o pulo do gato da defesa. Tá? Lembram? Primeiro, a vida dele, segundo, a mística, e aqui nós temos uma obra dele nos observando. O nome dessa obra é chamada de A Judia. Agora, reparem na pincelada, e principalmente no olhar, e o detalhe maior, o pescoço. Tá? Reparem no pescoço. Vejam agora outras obras dele, reparem no pescoço. Pois bem, aqui nós temos um piso de rua, onde ele fazia uma escultura. Opa! E essa escultura... Não, que isso, Val? E a escultura, vocês estão vendo que ela é longilínea. Estão vendo o pescoço? E a escultura é longilínea. Tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo. Por quê? Porque os meus pulmões estão soltando ar nas minhas cordas vocais do meu pescoço, e pelo caminho semiótico, nós estamos falando aqui semioticamente a língua, o idioma português,
e nós nos entendemos dentro do português o que é possível, tá? Mas nós temos uma compreensão, sim, falando em português, por causa das minhas cordas vocais, por causa dos meus pulmões e por causa do idioma. Pois bem, mas o que você quer dizer com isso, né? Pati, volta para cá. Isso para você é bacana. Estão gostando da minha assoviada para passar o tempo? Porque olha o que vocês estão vendo, os cadernos. Voltou, Pati? Olha os cadernos e desenho dele. Está vendo o que é, Pati chata? Só você vai tomar esse chá quentinho, mané. Te odeio, tá? Olha só, a mistura de astrologia com astronomia. Olha o trabalho, olha os cadernos dele. O que nós temos escrito aqui em ivrit, em hebraico e em francês. Ele está tratando de chaves de Hermes Trismegistus. Olha os estudos místicos desse cara. Olha o conhecimento que ele foi buscando profundamente, que ele foi bebendo. Vocês estão vendo agora os cadernos de Modigliani, desenhos dele. Estão no Instituto Modigliani, em Roma. Tá? E o que vocês estão vendo nesses rostos? A árvore cabalística. Exatamente, percebam, do lado direito, na risca dos olhos, tá? Nós temos a palavra sabedoria, compreensão e coroa, formando esse triângulo superior. Fora as escritas em hebraico, onde nós temos Kabbalah, ele buscando todo esse conhecimento na risca do olhar. E exatamente em Kabbalah, qual a letra que está entre Chokhmah e Binah, entre sabedoria e compreensão? A letra Shin. Quando você entra na casa de um judeu, quando você passa no... Como se fala portal? Mezuzá. E que letra que nós temos no Mezuzá? Shin. E aonde ele está a letra Shin? Exatamente no entreceiro, entre os dois olhos. E aí começa toda a embriaguez. O conhecimento cabalístico deste cara. Cara que eu estou falando, Modigliani. Agora, deste cara que vos fala, fazendo análise. Estão vendo a letra Shin ali? Estão vendo? Está lá em cima, do lado direito, superior triângulo. Está vendo, Maria? É aquela letrinha que tem três risquinhos para cima. Está vendo a minha mão? Ó, ela está assim, ó. Olha o formato da minha mão. Está vendo, Chico? Tá? O restante aqui já conhece, né? Então, percebam esse pescoço à esquerda. Ele escrevendo Tet Beit, tá? Aonde ele começa a desenhar e buscar o designo de signo em seus trabalhos. Ele começa a realmente ser um místico, aonde ele busca em Yesod. Estão vendo a Zefirá? O vaso, lembram que isso é um vaso, isso não é um círculo, isso é tridimensional, é um vaso que guarda a luz divina, lembram? Ó, lá em cima, a Ein Sof Aur, Deus. Estou falando da árvore à direita, para a gente facilitar. Da coroa até lá embaixo, estão vendo a Keter? E aqui, ó, lá embaixo, a última, escrita Malhut. Vejam esse trabalho dele, à direita, quase não dá para ler, escrito de cima para baixo, Malhut. Vocês conseguem ver? Desculpem, é o que eu tenho, o que eu posso mostrar para vocês. Tá? Então, ele começou a estudar isso há anos, qual ele já tinha uma base com Isaac Ogarsan, ele se debruça sobre esse conhecimento, começa a perceber o or, a luz vazando pelas suas obras, como esta escultura.
Então, ele começa a trazer os olhos, esse aqui é o Max, um amigo dele, tá? Onde vocês começam a perceber o tratamento em cada pintura, por isso que ele pintava a alma de cada portrait, de cada retrato. Percebam esse pescoço. Aonde ele também foi buscar esse conhecimento? No Egito Antigo, na Bela que Caminha, Nefertiti. Esse conhecimento, e aqui embaixo vocês estão tendo alquimia judaica. São cálculos do século XI e XII, Sandra, onde eu adoro falar que é a alta Idade Média, mas é a baixa Idade Média, tá? Mas eu adoro falar que é alta porque eu sinto que ela é mais importante, mas é a baixa Idade Média, né? Então, aqui, olha quem está olhando para nós. Jeanne Hébuterne. Percebam o olhar, o pescoço, o fundo em movimento, aonde ele novamente pinta a amada dele, aonde é tipicamente, né, a bela que caminha. Agora vocês vão pegar um lado de Modigliani, ele só fez 3 autorretratos, tá? Aqui ele está como um joker, como o mago no tarô, tá? Esse outro autorretrato como um rabino. E essa é a última obra dele. Percebam o olhar fechado. Essa obra ele pintou por volta de novembro, tá? 2 meses antes dele morrer. Ele já estava pressentindo isso. Seu último trabalho, aonde ele buscava um conhecimento muito maior. E aí reparem nos olhos, nos olhares de cada uma delas. E nos trabalhos dos sketchbook, nos trabalhos dos livros, nos cadernos de desenho deles, aonde aqui, à esquerda, ele pinta a coroa. Tá? E você percebe, à direita, onde ele lida com a letra Bet. Lembram que Bereshit tem a primeira letra, a primeira escrita judaica, que é o Bereshit, tá? Que é Gênesis. Que letra, qual que é a primeira letra do Bereshit? Bet. Por que não é Aleph, que é a primeira letra? A letra número 2. Porque é o bem e o mal. Ele está compreendendo tudo isso. E nesse momento ele se coroa. Ele recebe de Hashem a luz. Então ele é coroado. Ele tem Keter. E nesse momento Modigliani se percebe essa iluminação, essa iluminação. E nesse momento eu trago para vocês as considerações finais. Esperava-se, com o presente estudo, tenhamos lançado uma luz sobre a trajetória da vida e obra de Modigliani, como artista judeu que desenvolveu suas práticas nos princípios da tradição e da mística judaica, independente do embasamento existente, uma excelência artística que fala por si só. O que eu quero dizer com esse texto? Independente dele ser místico ou não, ele existe per si só como persona artista. Este foi e é Amadeu Clemente Modigliani. Opa, cadê aqui? Aqui agora. Que horas são? Ah, tá bom. Eu já teria sido reprovado, tá? Aí, Zila. Ah, oi, Meire, chegou. Oi, Charles. Oi, gente, que eu não tinha visto ainda, desculpa. Anitta. Olha lá. Podem abrir os microfones, pessoal. Vamos ao Sancto Officium agora. A Santa Inquisição, né, Sandra? Vamos lá. E aí? O que vocês acharam?
Essa tese tem pertencimento ou não? Ela foi defendida ou não? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Bárbaro, Que bárbaro. estudo bárbaro que Parabéns. você fez. Muito legal. Muito. Anitta, foi algo... Muita sensibilidade de Modigliani. Ah, Sensibilidade. Oi, Oi, Charles. tá bom? Olha lá, eu adoro vocês se encontrando aqui. Gente, agora, vocês vejam que interessante. Faltava uma semana para fechar a tese. Eu não lembrava desses cadernos, eu lembrava de outros cadernos. Sacha, você imagina, cara. Estava eu em Roma, no Instituto Modigliani, que ele pertence a Paris, está em Paris e Roma, em Paris e Roma. E aí, uma semana antes de fechar a tese, gente, eu relembro e revejo os cadernos. Uma semana antes de fechar. Então, a minha viagem, ela só foi sustentada por causa dos cadernos. Estão entendendo como que é? E vocês viram aí que, quando na tese eu defendi 10 anos que eles não estavam juntos, e com o tempo as coisas vão mudando também. Há 2 anos atrás que eu descobri que eles ficaram juntos 8 anos depois, tá? No mesmo cemitério. Então as coisas elas vão mudando, mas a defesa na época, e a defesa foi bem interessante, eu tinha na banca tanto o mundo não judeu como o mundo judeu, pessoas assistindo. Eu tinha um amigo meu, rabino ultra-ortodoxo, e pessoas da nossa comunidade de importância para indagar. Então, foi uma defesa, foi uma autodefesa, tá? Que não adianta, por mais... Acreditem, toda vez que eu apareço aqui para falar com vocês, acreditem em mim, é sempre a primeira vez. Tá? É sempre a primeira vez. Vem um friozinho, sabe? Sabe aquele friozinho no estômago, sabe? De tentar entender tudo. A gente não entende tudo, a gente se engana, a gente tenta saber, sabe? É complexo. Mas aí eu recebi um presente de Hashem. Viu, Anitta? Imagina. Qual é o presente? Eu recebi, minha querida, esses cadernos. Olha isso. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Sei lá, Muito bonito. Conta uma coisa, como é que você ia fechar sem os cadernos? Você já estava trabalhando na tese, já ia fechar. Essa é a pergunta, isso, me coloca na parede, Zilá. Como Esse é que o você ponto. ia fechar se você não tinha o caderno, que o caderno realmente fechou toda a tese? Mas sem ele. A palavra, olha só, eu ia defender a tese sem o fato. Entendeu, minha querida artista? Eu ia defender de qualquer jeito. Aqui é um judeu ouvindo vai, você humilde, ouvindo a minha nefesh, lembrem que a base nossa são 3 níveis de alma, na Cabala são 5 níveis, que a gente vai falar na segunda-feira isso. São 5 níveis. O judeu tem 5 níveis de reconhecimento claro na alma, fora as entradas que a gente tem de repercussões. Então, Zilá, querida, eu ia defender por intuição. Então, eu ia até o final, eu ia defender, e foi exatamente o período que a USP mudou de 3 doutores para 5 doutores na banca. Então, eu ia até o final, só que eu recebi... Da onde que você sabia? Da onde você intuía? De onde você intuía? Eu acho aí, sendo lógico, tá? Saindo da intuição, porque uma coisa que eu estou percebendo, Nelly, explicar a intuição é perder a intuição. Perder. Você me entende. Você, como religiosa, me entende. Tá? Então, agora, saindo da intuição, indo para o mundo científico e lógico,
São uns mais de 20 anos de estudo de Kabbalah, e na hora que eu fui percebendo a família, tanto o lado da mãe quanto o lado do pai, o avô, na cidade de Livorno, uma cidade portuária, tá? Onde os judeus estão lá há 500 anos. A sinagoga a qual ele passou, ele ia rezar, não existe mais, ela foi destruída, mas foi uma das sinagogas mais importantes na Europa. Claro que a maior sinagoga, nós sabemos, que está na Hungria, né? Está em Pest Buda, que hoje é Budapeste. Hoje é Budapeste, originalmente era o contrário. Certo, Sandra? Você estudou isso? Primeiro foi Peste, depois que veio Buda. E aí, por sistemas políticos, inverteram o nome. Então, Nelly, é uma das... Eu tenho foto dela, né? Eu tenho desenho dela em fotografia, tá? Foi o que eu expus no começo do ano no clube, né? Sim. A exposição que eu quis fazer por causa dos 100 anos do falecimento de Modigliani, né? Agora, foi intuição. Só que eu estou explicando aqui, dentro de uma lógica, né, dos meus estudos cabalísticos, né, dos meus estudos enquanto historiador, e eu ia defender de qualquer jeito, Zilá. Eu ia defender. Entende, Nelly? Eu ia pela minha intuição. Ia ser difícil. Ia ser muito difícil. Ia ser muito difícil para fechar, né? O pessoal a dificuldade é que eu não tinha o fato. Eu tinha a minha intuição e a teimosia, né? A gente é teimoso, né, gente? Nós somos teimosos. Né? Mas você sabia da existência, né, dos cadernos? Eu sabia e já tive em mãos, mas esse caderno especialmente foi algo singular, que pelo que me consta, o Christian Parisot, que é um querido amigo meu, que é o maior conhecedor de Modigliani do mundo, tá? Que é um querido amigo. Eu me debrucei sobre Modigliani mesmo, tá? Quer ver que legal? Vou fazer uma pergunta mágica para vocês agora, e vocês vão saber me responder. Todos vocês vão saber me responder essa pergunta. Olha que coisa, hein? Olha que prepotente eu estou sendo. Aonde vocês estavam exatamente na queda das Torres Gêmeas? Todos vocês não lembram onde vocês estavam? Claro. Quem não lembra? Quem não lembra? Lembra, né? Vocês sabem o que eu estava fazendo? Estudando Modigliani. Eu estava vendendo um Modigliani. Ai, que legal! E é um amigo nosso. Você conhece bem ele, viu, Charles? É um amigo nosso. Só que esse amigo nosso não quis comprar o Modigliani que eu estava vendendo. Ele estava sendo vendido por $1.900.000. Era um portrait, portanto, uma obra vertical. Ele falou, Olívio, nesse dia, eu voltei, eu estava descendo no meu carro, aí Bernardo, meu irmão, ligou e falou, você está sabendo o que está acontecendo? Né? Eu na porta do meu cliente na Avenida Brasil. Cheguei e falei, não sei o que está acontecendo. Estão derrubando as torres. Eu falei, caramba, eu estou aqui que o meu irmão é advogado e esse amigo é advogado também. Aí eu estou aqui, vou entrar, eu tinha que entrar, e ele falou, vamos fechar isso outro dia, né? Porque não era momento, né, gente? O mundo estava mudando ali, pelo menos esse nosso mundo. Um mês depois ele falou, a gente se encontrou, eu liguei acho que 10 dias depois, 10 dias, uma semana, 10 dias depois eu liguei para ele, ele falou, não, eu não quero essa obra, eu quero um nu deitado. E esse nu deitado, né, eu consegui um mês depois um nu deitado, que é muito difícil no deitado, e estavam querendo, era 5.800.000 ou 5.900.000, tá? 6 milhões de dólares. Estavam querendo, eu ofereci para ele, ele falou, Olívio, no momento eu vou declinar. Ele não comprou. Essa obra, eu tenho ela hoje para vender em Nova York por 29 milhões de dólares. Uau! Olha só, olha o investimento, né? E essa obra que está aqui, que vocês viram, tá? E uma obra no deitado dele, é linda. É lindo. Foi vendido por quanto?
há quatro anos atrás por 142 milhões de dólares. Nossa. Nossa. É o quarto maior artista mais caro do mundo. Primeiro, Leonardo da Vinci, com 448 milhões de dólares, $500 milhão. Aí depois nós vamos entrar em um artista, porque a gente confia em auctions, em leilões. Tá? Agora, tem um mercado paralelo também. Então, tem um Cézanne, que foi vendido, né? Os jogadores de carta, que ele pintou algumas obras dessa, né? Foi vendido por 246 milhões, a outra é um Picasso por 182 milhões, e depois é o Modigliani. Mas tem algumas obras no meio que foram vendidas fora de leilão. Tá? Vocês lembram do Munch? O Munch foi vendido por 104, e é um papel, é um cartão. Ele pintou 3 daqueles cartões, foi vendido por 104 milhões de dólares. Quer ver? Quanto custa o maior castelo do mundo? Tá? A gente acha que castelo é caro? Custa 240, 300 milhões. Mas quem quer um castelo hoje? Porque o custo de um castelo não dá para você manter o castelo. Precisa de muita gente. Por isso que é mais o Estado que está cuidando hoje. O Vale do Loire. Né? Então, o triplex mais caro no mundo, no Central Park, tá, por 102 milhões de dólares. Tá? As ilhas mais caras do mundo, as 5 ilhas mais caras do mundo, nenhuma delas ultrapassa 75 milhões de dólares. Tudo que eu falei para vocês até agora, vocês conseguem levar de um lugar para o outro? Não. Não existe no mundo algo mais caro do que uma obra de arte. Não existe. Por quê? Vocês vão perguntar por quê? Porque é como funciona a nossa mente. É um mundo simbólico. Vale isso porque vocês estão interpretando o que eu estou falando. Nós, humanos, estamos no topo da cadeia alimentar por causa da semiótica, por causa dos significantes e significados. E o que mais custa no mundo são obras de arte. Como eu falei a vocês, a escultura dele foi vendida por 52 milhões de dólares, 52 a 53, que teve o percentual da Christie's ainda, né? Então, é fantástico. Mas voltando porque isso deixa a gente de boca aberta, né? Vocês querem? Olha só, vamos contar até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar até 100? Claro que não. Imagina contar $1 milhão, 10 milhões de dólares, 50 milhões de dólares, $500 milhão. Quem comprou, por que chegou a valer? Isso é a aula que eu vou dar quinta-feira que vem na USP. Museus e Mercado de Arte. Eu não posso convidar vocês, porque precisa ter o e-mail USP, mas eu posso um dia trazer para vocês aqui. Só que é uma aula acadêmica. Essa aula dura 2 horas, tá? Tem muita leitura, e eu vou entrar também no final em NFT. Já estão sabendo o que é NFT? Tá? Já falou. É o mercado de top agora, tá? É bem legal. Você acredita nele? Você acredita nesse mercado? É obra de arte, Ninetinha querida. Se eu não acreditar, eu não sou marchand. Né? Não tem como. Imagina, é como... Quer ver que legal? Qual a diferença de uma nota de R$100 para uma nota de R$2? O desenho. O papel é o mesmo. Muito bom. Não é, Charles? Não é, querido? É o desenho. Tá? E quer ver? É o valor intrínseco. Não é, não. O valor intrínseco nele é o papel. Então, é o valor simbólico que... Simbólico, O que é o valor intrínseco? Ó, é o papel. Isso é o valor intrínseco. Isso é cristão. Ó, intrínseco, trindade. Daí que vem a palavra intrínseco. É a trindade. Como que é? Simbólico. Não, a trindade cristã. Para, eu não posso esquecer disso. Me ajuda, Sandra. Liga aí. Pai, Mãe e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa trindade que cria o intrínseco.
que é o recebimento de Deus, né? No cristianismo, que passa pelo judaísmo, que depois reverbera em 622 no islamismo, tá? Ah, eu tive uma aula tão bonita, segunda, gente, sobre isso, desculpem. Mas, então, aula ouvindo, que eu adoro falar, mas acreditem, eu adoro beber de aula, eu adoro tomar aula. Eu tenho colegas muito bons, sabe? A vida foi muito legal comigo nisso. Os caras são sábios. Então, o que muda, né, Charles? Uma nota de R$100 e uma nota de R$2 é o desenho, não é nem a tinta. Ó, não é o papel, não é a tinta, é o desenho. Inverte o zero. Só inverta o zero, perdeu o valor. O Charles está coçando a cabeça lá. É louco, né, cara? Isso é obra de arte, gente. Então, acreditem, a gente precisa ter só uma coisa na vida. Claro que a inteligência é bacana, a memória boa é bacana, ter saúde é bacana, mas eu tenho conversado muito com o Bernardo, meu irmão, uma coisa que eu estou vendo que é muito importante, isso o Chacha vai concordar comigo, ó, eu acho, né? Sorte. Sorte. Não, liga o som, Sacha. O que você acha disso? Porque você é um cara do mercadão, né, cara? Você é um cara que lida no mercado internacional. Ah, ligou, fala. Tudo na vida é isso. É isso, não é, cara? E a outra coisa, como ver a cobiça, né? A busca, Você falou de uma nota de R$2 e uma nota de R$100. É a mesma. Só que não é bem a mesma, porque a nota de R$100 é cobiçada, a nota de R$2 ninguém vai te dar. Olha, esse é o Sacha. Esse é o Sacha, tá vendo? É isso aí, ó. Aí é mesmo, sorte e busca, cobiça. Como nós aqui, o que nós estamos fazendo aqui às quintas-feiras? É a cobiça do conhecimento para tentar preencher o vazio que eu digo, vazio interno mesmo, gente. Tá? Né, Nelly? Essa busca que a gente tem aí Eu posso fazer uma pergunta? Beth, não precisa perguntar, minha querida. Nós estamos em casa aqui. O nome dele era Amedeo Clemente Modigliani, só. Só. Por que os irmãos... É uma pergunta boa. Os irmãos, eu vi ali que tem de Flamínio e ele não tem. Agora, quer ver que legal? Não escolheram, mas o apelido dele era Dedo, tá? Porque era Modiglianinho, Modilininho, Modededo. Aí ficou o apelido que a mãe começou a chamá-lo assim. Então, e na França, ele era chamado de Maudit. Em francês, maldito. Maudit. D'accord? Maldito. Desculpe o meu acento no francês, Charles. Maudit. Não, tá correto. Merci beaucoup. Então, é isso. Sim. Agora, Zilá, eu fui salvo pelo gongo, hein? Se foi. Nossa! Agora, se eu Isso disser... foi um presente mesmo. Foi. Ó, se eu quiser ser agora ateu aqui, fica difícil ser ateu numa situação dessa. Fica difícil, viu? Um santo forte mesmo, hein, Foi. Olívio? Não, olha, gente, se eu estou aqui com vocês, eu tenho sorte. Sabe? A vida foi muito legal. A vida não é, gente? Se nós estamos podendo, com tudo que está acontecendo, nós estamos aqui, gente, sabe? Olívio. Oi, Soninha. Fala, querida. Me fala uma coisa. Ele foi reconhecido, que ele morreu muito cedo. Ele foi reconhecido, o trabalho dele foi reconhecido enquanto ele ainda era vivo ou não? Essa é a pergunta. Sim. Ele começou a ganhar dinheiro, ele estava com 33 para 30. Isso eu nunca tinha pensado. Olha a idade dele que ele começou a ganhar. Com 33 anos. Olha aí, Maria, Chico. Com 33 anos, ele começou a ganhar dinheiro. Tá? Ele teve 3 marchands importantes na vida dele. Né?
E ele sabia. Por que Picasso foi o maior marchand do século XX? Porque ele escolhia os marchands dele e fazia com que os marchands trabalhassem como ele queria. Porque ele sabia, ele também vendia, mas ele sabia que tinha que ter marchands, né? Picasso foi muito perspicaz, tá? Ele produziu em torno de 5.200 peças, mas agora Paul Klee produziu 9.000. Agora, quantas produziu Modigliani? Pouquíssimas em relação a eles. Porém, ele começou a vender muito bem em Londres, já pegando na França. Então, Londres eram 2 locais importantes de venda na época, né? Paris e Londres. Claro que... Não, Olívio, e a Itália? A Itália era o clássico, que estava quebrando o clássico, com os futuristas. Paris, na época, era esse momento de explosão, de quebra, de mudança, né? Que, ao mesmo tempo, a Belle Époque é importante. Lembrando que nós estamos, Revolução Russa, 1917, que, para mim, começou em 1905. Aí, na historiadora Sandra, tem que conversar, mas, para mim, ela começou em 1905 e estourou em 1917, a russa. Tá? Agora, nós tivemos a Primeira Grande Guerra, de 1914 a 1918, que ele não foi para lá. Tá? Por isso que ele foi para o sul da França. Então, tem várias questões acontecendo ali, mudando o mundo. Não é à toa que aparece o Fauve, né, o Fauvismo, as feras, o dadaísmo, né, o cubismo. Esse período foi um período impressionante. E a última vanguarda acontece em 1924, que é o surreal, né? Além do real, surrealismo, que foi o meu mestrado, onde eu tratei de Walter Levy e o surrealismo, que também eu já fiz, sei lá, na leitura dele, eu fiz também uma leitura já embasada na mística dele, né? Eu já li... De quem? Do Walter Levy? Walter Levy. Eu tive aula com ele. Foi aluna dele. E ele era uma pessoa muito fácil, Nineta. Fácil? Muito. Mas eu me dava bem, Não, mas até parece que nós aqui também somos fáceis, né, gente? Até parece, né, que todos nós aqui somos facinhos. Ele tinha um humor terrível. Mas ele era genial. Eu conheci ele também. Conheceu, Zilá? Você foi aluna dele também? Não, eu conheci. Mas ele era uma pessoa difícil mesmo. Nós aqui somos fáceis todos. Olívio, por que não valorizou o trabalho dele? Não, nossa, eu estava falando isso com um querido amigo, que eu não vou falar, que é investidor dele, né? Deixa eu só dar um golinho aqui. Alguém quer chá gelado? Gelado. Ai, mas como é bom, né? Isso dá, mesmo gelado, ele alivia a garganta, né? Ele teve o ápice dele nos anos 70, 80, que ele chegou a vender de 7 mil a 10 mil dólares, que na época, gente, é bastante grana. Tá bom? É bastante grana. Sônia, o que aconteceu com você? Você caiu? Deu tilt aqui. Deu tilt aí? Deu tilt. Então, ele ganhou, mas só que, como está sendo gravado aqui, eu precisaria falar de alguém que mexeu com o trabalho dele. E eu não vou fazer isso, gente, tá? Então, guardem uma coisa. O artista, em vida, ele cuida dele e as pessoas próximas. Ouçam os artistas presentes que sabem. Charles, a gente já falou disso bastante, né? Já, né? O artista, ele tem que criar e tem que lutar. Mas ninguém é sozinho. Quando o artista morre, depende de quem? Dos amigos e, principalmente, da família. Se a família não cuidar, vai ter que ter alguém não sanguíneo que cuide. E vai cuidar ou porque gostava muito do artista, ou quer muito lajã, quer muito dinheiro. É isso. Então, tem que alguém cuidando. Agora, se não cuidar, é como... Não vai ficar esquecido. Fica esquecido. Meu primeiro carro, eu adorava, lavava o carro, polia a roda, lembra esse tipo de coisa? De menino, né?
Aí passava o seu Toledo, que era o meu jornaleiro, tá? Ele passava assim e falava, né? O seu Toledo, olha, não esqueci dele até hoje, hein? Quem cuida tem. Olha o que ele falava para mim. Sempre tem. Todos Sempre nós. tem. Não é, Charles? Vamos falar dos portugueses? É padaria de português. O cara está lá todo dia, gente. Né? É isso, a gente sabe. Quem cuida do negócio funciona, né? Como que é? A árvore cresce com o olhar do dono, não é isso? É mais ou menos isso, Tálamo. Não é? O gado engorda. Engorda com o olho do dono. Olha que legal. O gado engorda com o olhar do dono, né? Mas agora, eu defendi a tese ou não, hein, gente? Foi legal, né? É legal. Brilhantemente, brilhantemente. Agora, Zilá, eu não sei se daqui a 18 meses, Rai, são 2 anos do meu pós-doc, né? Se eu vou conseguir fechar. Eu estou fechando com a Mira Schendel na minha viagem, ó. Com a Mira Schendel. Eu escolhi a Mira Schendel, supervisor apoiou e vou defender no MAC. Vai ser uma defesa... Vamos poder assistir? Eu quero... Não, o pior de tudo, olha só, não tem defesa no pós-doc, né? É um grupo que vai dar o aval, né? Mas óbvio que a gente vai se encontrar e eu vou querer mostrar para vocês aonde eu me debrucei. E eu devo começar a dar palestra agora sobre a Mira, sobre a minha visão da Mira, né? Olívio, e sobre o Walter Levi, você teria alguma aula que você vai dar a respeito? Posso, eu tenho o meu mestrado. Seria ótimo, se pudesse, seria maravilhoso. É porque eu sou um colecionista dele, né? Então, eu vou mostrar as 13 obras dele, tá? Sim. É legal. Né? E é muito interessante, que o surrealismo é muito interessante. Eu acho, porque é o mundo onírico, né, Zilá? Veja... Eu tenho 2. Olha aí, então... Que legal! Então, sabe o que a gente pode fazer? Eu tenho uma. Que legal! Quando a gente acabar esses últimos encontros que nós vamos ter, ainda tem bastante, tá? Temos aí para a gente se encontrar. Quando acabar, Val, Sônia, a gente marca quando acabar, no próximo dia, na próxima quinta, após acabarmos, a gente marca uma sobre surrealismo. Bárbaro. Walter Levi. E aí, eu vou querer que vocês fotografem do jeitinho de vocês. E vocês vão apresentar as obras deles, que vocês tenham, e a gente marca por 2 horas, e a gente interpreta cada obra. Maravilhoso. A gente interpreta. Nós vamos interpretar... Cadê a Paty? Nós vamos interpretar como tarô. Foi o que eu fiz com o trabalho dele, tá? É muito legal, é muito legal. Eu conheço algumas historinhas dele. Aí então vamos trocar. Gente, eu gosto de falar, mas eu gosto de falar até a página 4 também. Eu gosto de trocar. Eu gosto de ser inquirido. E eu estou certo enquanto eu estou certo, né? A gente sabe disso. A gente está certo enquanto está certo, né? Depois não está mais, né? A gente vai aprendendo. Então, fechou. A gente vai bater esse papo. Ótimo. De lá. Maravilha, maravilha. E o surrealismo ele é muito legal porque André Breton, né, que fez o manifesto, o primeiro manifesto em 24, depois tem o segundo manifesto em 1930, é muito legal porque ele bebeu da fonte de Freud, né? Em 1899, com o lançamento do Livro dos Sonhos, né? Lembra que ele lança o livro, né? E aí ele bebe de toda essa fonte freudiana, que é muito legal. Agora, o surrealismo ele surge também por causa da Primeira Grande Guerra. Tem um monte de coisa. Gente, nunca é uma coisa só. Nunca é, porque ele fez o manifesto, acabou. E primeiro, Breton era médico. Ele serviu durante a guerra. As fontes que ele bebeu, tá?
Então, é muito... O surrealismo é lindo, gente. É a possibilidade do mundo onírico, é a viagem, né? É viajar, gente. Viajar é importante, né, Sônia? Não é à toa que ela tem uma agência de viagem. Então, Olívio, é sempre o homem e as suas circunstâncias, né? As coisas não são sozinhas. José Ortega y Gasset. É sempre isso. Não, é verdade. Não tem como. Essa frase é linda, né? Eu repito muito essa frase, né? 2 frases que eu repito. Uma que eu aprendi com a minha sogra, foi meu presente de casamento. Eu não acredito. Eu sei o que ela falou. Fala, olha lá, fala. Cuida bem da minha filha. Olha como você é, viu? Não, essa frase que eu vou falar, vocês não aguentam mais ouvir essa frase. O não a gente já tem. Mas eu aprendi com ela, eu nunca tinha ouvido isso, poxa, né? Então, completa. O não a gente já tem? Não, só isso, o não a gente já tem. Se podia mais, 3 pontinhos. Não, eu pelo menos, vocês sabem demais? Não a gente já tem, não aceito devolução. Que legal. E a outra é essa do José Ortega y Gasset, tá? Desse madrilenho, né? Que é eu sou eu, só que a frase é maior dele, né? Mas a básica que eu gosto de usar é eu sou eu e minhas circunstâncias, né? Ninguém é sozinho mesmo, Zilá. Não é possível, gente, não é possível. Tá? Se o idiota aqui que vos fala for para a floresta, eu vou ter que ter as intempéries, vou ter que ter os animais, vou ter que ter a água correndo, a chuva, as moscas, né? Sou eu e as minhas circunstâncias, é isso, né? Bem, gente, foi bacana? Foi legal? Muito legal. Muito legal. Muito obrigada. Nada, é algo... Eu peço desculpas, que é muito pessoal, tá? Mas é Modigliani, né? É Modigliani. Bárbaro. Tá? Tá bom, gente? Ó, então, boa semana, um beijo, tá bom? E amanhã um Shabbat Shalom, tá? Amém. Para você também. Todos. Obrigado. Muito obrigado. Todo mundo.